Eu queria cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. O Juízes é o sétimo livro do Antigo Testamento. Nós passamos os 5 primeiros, que conhecemos os seus nomes, a partir de Gênesis até Números. Depois nós vamos chegar em Josué, Juízes capítulo 6, no versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Para aqueles que não trouxeram a Bíblia ou ainda não encontraram, a gente vai ler essa versão que está no monitor. O texto diz assim, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abzerita. 6:11 de Juízes. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Até esse versículo. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Senhor, está melhor? Está melhor. Lógico, eu sigo aqui a ordem do Senhor, pastor. Mudar de microfone 2 vezes. Os meninos lá da tecnologia, eles ficam lá em cima, Se eles falarem que eu tenho que levantar o microfone mais para melhorar o som, vocês me avisem aí, vocês me orientam, por favor, tá bom? Faz assim, eu levanto o microfone, eu afasto, tá bom? Para não dar microfonia, Eu quero respeitar vocês aí e o som que vocês produzem. Agradecer a Deus por estar aqui em Porangatu, com a igreja, com vocês, rever amigos, irmãos, pessoas que aqui a gente consolidou uma amizade. Agradecer ao pastor presidente por ter me recebido, aberto a porta da cidade, da igreja. Pastor, muito obrigado. O senhor, a pastora, Pastor Claudionor é um grande amigo que Deus me deu. A cada um que eu tive hoje, Eu cheguei lá hoje na panificadora, o pastor Joaquim estava gritando de dor de cabeça, Tomando tudo quanto é remédio para estar aqui, Deus é o Senhor da graça, Deus trouxe o Senhor em segurança. A cada amigo aqui que compõe a diretoria, os obreiros, a liderança, muito obrigado. Ao irmão Wellington, que recebeu na sua casa com seus filhos, um almoço, muito obrigado. Quando o pastor Claudionor ligou para mim, agora há pouco, a gente teve alguns minutos aqui conversando, aí tinha faltado um assunto, falei: pastor, nesse momento, eu estou terminando de preparar a palavra, então o senhor me ligou na hora certa, e aquilo que o senhor está falando é de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Mas aí você deve estar perguntando: pastor Khaled, por que o senhor escolheu o texto de Juízes e o personagem Gideão? Eu vou direto ao ponto, para ser bem objetivo, e confesso que nos últimos 10 meses, é a primeira vez que eu recebo um microfone antes das 20 horas. A gente está acostumado a receber microfone 20h30, 20h20, para devolver 21 horas para o pastor. E eu louvo a Deus por essa igreja ter essa disciplina e essa preocupação para com a palavra, num desejo e no anseio de aprender mais da palavra de Deus. Mas por que o texto de Gideão? Quando nós olhamos para Gideão, nós vemos a incerteza na vida desse moço. Nós vemos o medo na vida desse moço. Nós vemos amedrontamento na vida desse moço. Israel estava passando por um momento muito difícil.
Deus havia entregado o povo de Israel na mão dos midianitas. Nos primeiros versículos do capítulo 6, você vai ver o porquê que Deus entregou Israel na mão dos midianitas, pela forma como eles transgrediram contra Deus e se voltaram contra Deus. Então Deus diz que ele entregou Israel nas mãos dos midianitas, para que ali eles entendessem a consequência dos seus atos. E a Bíblia diz que os midianitas saqueavam, roubavam, levavam, furtavam tudo aquilo que era de Israel. A Bíblia vai dizer que Israel está um caos. Toda a colheita que Israel plantava, os midianitas roubavam. Os animais, os servos, as terras, as cavernas, os montes, tudo que era de Israel foi tomado pelo inimigo. Pelas várias vezes que Israel prevaricou contra Deus, pelas várias vezes que Deus de Israel foi trocado por deuses pagãos daquela época. A Bíblia diz que Gideão, escute isso, está malhando o trigo no lagar. Para nós que conhecemos muito bem a Bíblia, sabemos que no lagar não se malha o trigo, se pisa a uva para a produção do suco de uva. Então Gideão estava tão abatido, Gideão estava tão atemorizado, que ele pega aquilo que é o trigo e leva para o lagar. Por quê? Porque a única coisa que restava para Gideão e para sua família era comida, eles não tinham mais bens. Então Israel começa a pegar o trigo que malha no muro. Os trigos são malhados em muros, em armações de concreto. Só que quando o trigo se bate, se produz um barulho muito forte. E quando esse barulho muito forte se produzia, os midianitas falavam: Israel está colhendo, vamos lá levar deles aquilo que eles plantaram. Então Gideão desce ao lagar para malhar o trigo, para pôr a salvo a comida. Daqui um pouco, o que acontece? O próprio Deus desce. Quando eu digo o termo descer, eu estou falando literalmente. Quando nós olhamos por texto, nós vemos 3 vezes a palavra o anjo do Senhor e o Senhor citado com letra maiúscula. E sabemos muito bem que todas as vezes que a Bíblia menciona o nome de Deus ou Senhor com a letra maiúscula, é a própria manifestação de Deus para com o homem. Então o anjo do Senhor vem e se assenta debaixo do carvalho para olhar para Gideão. Deus queria saber o que Gideão estava fazendo naquele momento. Qual que era o problema de Gideão? Os olhos de Gideão estão anunciando medo, receio, preocupação, dúvidas, incertezas. Gideão agora, ele está demonstrando a Deus o que ele está passando na sua vida. Então Deus faz uma convocação para Gideão, e era sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. A Bíblia fala que agora Gideão recebe um chamamento, só que a priori Gideão não entende o que Deus está falando com ele. A Bíblia diz assim, que o Senhor olhando para Gideão diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Mas como homem valente, se naquele momento Gideão era o mais medroso de todos? Como homem valente, se naquele momento Gideão não via esperança em nada? Como que Gideão era esse homem que Deus dizia quem ele era, sendo que as circunstâncias diziam para Gideão que ele não era aquele homem? E Gideão continua sua indignação e indaga a Deus: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo na minha família? É uma afirmação que pontualmente nós falamos com Deus quando nada está dando certo, mesmo quando nós estamos orando. Nós questionamos Deus quando nós estamos clamando, orando a Deus, pedindo para que Deus socorra a nossa família, e nós não conseguimos ver esperança. E alguém chega com uma palavra positiva, alguém chega com uma palavra de esperança, e a gente até duvida daquela palavra, porque as circunstâncias nos levam a enxergar o que Deus não vê. Ou melhor, nós vemos em circunstâncias aquilo que os olhos de Deus não veem. Se tem uma coisa que Deus vê em circunstâncias, é um propósito.
toda circunstância adversa que acontece na minha e na sua vida, Deus vê um propósito e nós olhamos um fracasso. Todas as vezes que Deus olha umas circunstâncias adversas na nossa vida, Deus olha para isso como um ensinamento, e às vezes nós vemos isso como um castigo, porque é do homem essa tendência pessimista. Nós somos mais propensos a acreditar naquilo que dizem sobre uma inverdade sobre nós do que uma verdade. Você resolve uma calúnia que falam sobre você, você quer tirar satisfação sobre aquilo que estão falando sobre você. Nós somos mais propensos a discutir e a dar ouvidos àquilo que fala mal da gente, ao invés de ouvir aquilo que a palavra diz sobre nós. Então Deus afirma a Gideão: o Senhor é contigo. E ele falou assim: comigo? O Senhor não está olhando as circunstâncias que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo a minha família dizimada? O Senhor não está vendo os midianitas nos cercar e levar tudo? O Senhor não entendeu que o Senhor nos abandonou? Olha o que ele diz para Deus: eis que o Senhor nos abandonou. Só que uma coisa que eu acho lindo em Deus é que Deus não tem que dar satisfação porque que Ele está cumprindo um propósito. Imagina se Deus fosse ter que dar satisfação para mim por causa daquele propósito doloroso que Ele cumpriu na minha vida. Imagina se Deus fosse ter que dar explicação de cada adversário que se levanta contra mim. Não, filho, suporta que é para o seu ensinamento. Não, Ele não precisa dessa explicação, porque eu mesmo tenho que entender que isso é um propósito de Deus para a minha vida. Só que eu não quero, porque a minha zona de confortabilidade, a minha zona de promessa me protege, ou melhor, quer me isentar de adversidades que eu viva. E a gente não quer enfrentar dificuldade no cristianismo. Nós estamos caminhando pelo caminho da facilidade. Se Deus amanhã fechar o mar, a gente reclama, a gente faz como Moisés, a gente agride a rocha. E quem é a rocha? Cristo. Aí a gente se revolta contra Deus porque os gigantes nos cercaram. Aí a gente questiona Deus porque as nossas redes não estão vindo abastecidas de peixe. Mas nós não entendemos que por detrás de toda circunstância contrária tem uma ação positiva de Deus, tem um propósito de Deus para se cumprir na nossa vida. Só que é difícil nós compreendermos. Não, obrigado pela água, querido. O mais difícil de compreender, o mais difícil não é compreendermos, o mais difícil é aceitarmos. Como que eu, tirado de onde fui tirado, o preço que foi pago por mim, por tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, eu tenho que viver dificuldade? Nós temos que ver os nossos filhos, a cada dia que nós oramos mais, parece que eles estão mais distantes do Senhor. A minha família, quanto mais eu oro, parece que ela mais se divide. A gente não entende. Gideão falou assim: mas peraí, Deus, meu pai contou que o Senhor fez a gente sair do Egito, a família toda foi tirada do Egito. Bem certo, é que aquele Deus que tirou o Deus do Egito é o Deus verdadeiro. Mas por que Gideão não via Deus nas circunstâncias dos midianitas? Por que Gideão não entendia que aquele momento era um momento transitório e era um momento passageiro que Deus estava permitindo que acontecesse com Israel para um crescimento maior? Só que os olhos de Gideão não enxergavam isso. Então Deus afirma: vai nessa tua força. Ele fala assim: que força? Eu sou o menor. A minha família é mais pobre. Era como se Gideão estivesse dizendo: a minha condição socioeconômica influencia no meu chamado. E a Bíblia nos mostra que a minha condição socioeconômica não influencia no meu chamado. Não tem nada a ver com o meu chamado. Eu sou um bastardo financeiramente. Tem gente que quer estar pronto para ser usado, e nunca no reino de Deus Deus usou alguém pronto. Pastor, se o senhor pudesse dar um tema para essa palavra, o que o senhor faria? Eu tenho um tema. Qual é a desculpa? Tema simples, né? Qual é a desculpa? Como assim? Qual é a desculpa que nós não estamos cumprindo aquilo que fomos chamados para fazer? Qual é a desculpa que você está dando para Deus? Eu sou o menor da minha casa. O senhor esses dias eu ouvi um pastor, presidente, dizendo assim: não, aquele Deus da Assembleia de 12 de 90 não existe mais. Eu falei: como não? Aquele Deus de milagre. Ele falou: Khalid, eu via pessoas endemoniadas na igreja.
Eu via pessoas batizadas por Espírito Santo todo culto. Eu via grandes coisas, hoje eu não vejo mais. A igreja se esfriou, nós nos tornamos apáticos a respeito da presença de Deus. Era como se Deus não visitasse o culto. Eu falei assim, pastor, com todo respeito ao senhor que eu tenho, o senhor tem idade para ser meu pai. Talvez seja aqui, mas lá no Goiás Deus tem feito um avivamento. Deus tem batizado no Espírito Santo, Deus tem salvado pessoas, tem libertado pessoas endemoniadas. Um sentimento pessimista. E esse sentimento pessimista contamina pessoas, é como raiz de amargura. Então, se eu tenho um sentimento pessimista, por que Deus tem que descer para o carvalho, sentar debaixo do carvalho, olhar para Gideão e perceber o que Gideão estava passando e depois lançar palavras de afirmação? Porque se Deus tira Gideão de onde estava e começa a levá-lo para reunir com 33 mil homens, aquela amargura que havia no coração de Gideão, aquele espírito de desistência, aquele espírito de complexo de inferioridade, ia influenciar os outros homens a não enfrentarem suas batalhas. Mas Deus circuncida o coração de Gideão, afirma a Gideão quem ele é, valoriza a vida de Gideão e mostra para Gideão o que Gideão faria através do nome do Senhor e como Deus seria com ele. Aí Gideão entende, fala, então tudo bem, eu vou. Aí sai um moço, um jovem, é o menor da casa, a família mais pobre, reúne 33 mil homens na primeira chamada. Agora a pergunta que eu faço: quem vai seguir um líder derrotado? Ninguém. Na ótica humana, nos nossos olhos, como que Gideão pode ter sido escolhido para fazer algo se ele está vivendo essas circunstâncias que ele viveu? Como que Gideão vai ser um líder? Irmão, qual é o dia que nós estamos vendo aí um derramar de coach nas nossas igrejas, treinamento para liderança, seja um líder perfeito, seja um líder exemplar. É tanto caminho que tem dado para os nossos irmãos, que os nossos irmãos estão entrando num emaranhado que não é bíblico. Não tenho nada contra esse movimento coach, nada, desde que não seja substituído isso substitua a palavra de Deus. Desde que isso não substitua a palavra de Deus, é bem-vindo em cursos extras, cursos fora da igreja, onde você quer ir lá, ter uma mentoria, tudo bem, mas a Bíblia tem que ser o tema central, porque eles vão exigir de você perfeição, e a Bíblia não exige de você perfeição. Eles vão exigir de você tantas coisas que você não vai conseguir carregar o fardo. Um amigo meu comprou um curso de 12 parcelas de R$350, na hora que ele pagou a terceira parcela, falou, cara, eu não consigo ser aquilo que o curso está pedindo para que eu seja. Presbítero da Assembleia de Deus lá na cidade de Goiânia, porque coloca tanta coisa na mente dele, acorda todo dia e diz, eu sou o melhor, eu sou o bom. Irmão, tem dia que você não quer acordar. Tem dia que o Senhor ouviu tanta coisa contra você, que você fala, Deus, que essa noite tenha 24 horas, porque eu não quero acordar. E o curso, não, dê um pulo para cima e fale que você é bom. Dê 3 pulos para cima e fale que você vê, Senhor. Tem dia que não vem. Tem dia que você não quer ver ninguém. Gideão não queria ver ninguém. Tanto é que ele desce lá no lagar, sumir dos midianitas, da vista dos seus pais. E Deus desce lá no lagar para ver Gideão. Não são esses cursos que vão levantar homens, não. É a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. É isso que é a nossa ferramenta. Você vai andar na rua, você vai ser caluniado, vão te criticar por você ser cristão. Esse deve ser seu alimento. Eu estou fazendo aquilo que é certo, por isso que estão me criticando. Eu estou fazendo aquilo que é correto, por isso que estão me difamando. Eu sei que é uma promessa de Deus para Porangatuba, um avivamento. É notório isso no clima da igreja quando a gente entra nesse templo. Era como se o Espírito de Deus pairasse sobre a igreja como pairava sobre as águas, só esperando uma ordem nossa, só esperando algo que nós façamos. Imagina você, Deus te usar. Pastor, eu sou tão pequena, eu mal sei falar o português. Parece a dona Almerinda, né? Dona Almerinda estava lá em Açailândia. Deus falou com ela, vai para uma cidade que eu vou te mostrar o nome, põe a sua mudança no caminhão, que tem uma família que eu trouxe do Oriente Médio, que eles vão conhecer meu nome.
A dona Almerinda achou que o Oriente Médio fosse no Brasil. Falou para o marido dela: amor, Deus falou para a gente ir para Uberlândia. O marido dela começou a chorar, porque lá no trabalho do marido dela, Deus usou um irmão da igreja para falar com ele: o Alfredo, o que foi? Deus está te mandando te dizer que é para você pedir demissão, embora daqui, porque Deus está te esperando lá em Minas Gerais. Aí ele falou assim: você está doido? 20 anos de empresa, como é que eu vou pedir demissão? Ele falou assim: Deus manda te falar que Ele está te levando para Minas Gerais. Deus falou com ele lá na empresa. Quando ele chega na casa dele, ele tímido para falar com a esposa, a dona Almerinda, sobre isso. A dona Almerinda: meu amor, nós temos que ir embora para Minas Gerais. Eu falei assim: é verdade, nós temos que ir embora para Minas Gerais. Aí Deus faz um caminhão, mudança, São Luís, aparecer do lado da minha casa lá em Uberlândia. Está lá, desce uma família de assembleiano, do lado da casa de um povo muçulmano. Aí Deus falou para a dona Almerinda: teus vizinhos são do Oriente Médio, é para tu pregar a palavra para eles. A dona Almerinda chega, se adapta ao bairro, logo em seguida acha uma igreja, porque coisa fácil para achar hoje é a igreja Assembleia de Deus, né, irmão? Então aí tem que abrir mais umas 30 aqui em Porangatu, incendiar Porangatu, botar fogo em Porangatu, cada esquina uma igreja, 30 ali, 40 aqui, 50 ali, fagulha de pessoas se unindo para se tornar uma fogueira santa e nós incendiar essa cidade. Nós temos que dar trabalho para o pastor Claudio Honor. Diga comigo: nós temos que dar trabalho para o pastor Claudio Honor. Mas não é trabalho de problema, não é trabalho dele aumentar a igreja, crescer essa igreja, construir galeria, fazer uma igreja aqui para vir gente, para entrar gente que você vai trazer, gente que você vai pregar a palavra, gente que você vai anunciar o evangelho. Eu tenho que ir na sua igreja. É assim, irmão. O caminho é esse da Assembleia de Deus. Aí a dona Almerinda chega lá, acha uma igreja, chega lá para os irmãos da igreja e fala assim: ó, eu vim com uma missão. Os irmãos: qual? Pregar a palavra para aqueles vizinhos meus. Aí os irmãos da igreja falam: dona Almerinda, só que tem um problema. Qual? Aquele povo é um muçulmano, eles não convertem a Jesus. Hoje eu estava na cidade de Gurupi, conversando com o pastor presidente. O pastor de Gurupi é igual o pastor Claudio Honor, conversa com nós lá fora, bate papo, bebe água, senta no chão. E aí chegou um professor de teologia, pastor João Gomes, homem de Deus. Aí o pastor Baltazar falou assim: pastor João Gomes, esse aqui é o Khaled, ele é libanês, ele era muçulmano. Aí o pastor João Gomes assim: ele era muçulmano? E é crente? Rapaz, esse povo não converte. Eu falei: agora o senhor está olhando um para que converteu, e lá na minha casa dos meus pais tem mais 3 que converteu. E ele falou: rapaz, Deus é Deus mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar um muçulmano crente na minha vida. Eu falei assim: prazer, Khaled, crente do Senhor Jesus, lavado no sangue de Jesus. Só que aí a dona Almerinda chegou na igreja, os irmãos falaram: dona Almerinda, esse povo não converte. Outra coisa, eles matam crente. Se a senhora quiser evangelizar eles, a senhora evangeliza eles para lá, mas não pode nessa confusão não. Aí a dona Almerinda falou assim: mas peraí, a voz de quem me trouxe lá de Açailândia eu conheço, mas vocês estão dizendo para mim não fazer. Eu conheço a voz que falou comigo e me trouxe para essa cidade, eu vou falar para eles. A irmã, a filha dela, eles têm um casal de filho, entra na internet porque ela queria entrar na minha casa, ela queria um meio, ela queria uma ferramenta, ela queria uma estratégia. E nós temos que entender isso. Nós temos que saber quais são as estratégias que o Espírito Santo vai nos orientar para evangelizar um vizinho, um amigo, um parente. Nem todo evangelismo de Jesus te ama dá certo. Às vezes aquele evangelho do arrependa-se dá mais certo do que Jesus te ama. Mas tem pessoas que vão ser evangelizadas através, Jesus ama a sua vida, tem um propósito. Mas tem outros que vão assim, arrependa-se do seu pecado, senão você vai assar no inferno. Cada pessoa é evangelizada de uma forma, um método diferente. Senão a Assembleia de Deus seria só um método e nós conquistaríamos o mundo. Mas não, cada pessoa na sua cultura e na sua particularidade. Aí a filha dela entrou na internet. O que árabe gosta de comer? Quibe cru, tabule, charuto, cafta. E a dona Almerinda nunca fez isso. Aí a filha dela, Gislaine, falou: mãe,
Eles não vão gostar de buchada de bode, não. Não adianta a senhora levar lá, não. Eles gostam dessas comidas diferentes. Minha filha, eu nunca fiz isso. Aqui, mãe, ó. Mas aqui tem hábitos alimentares de árabe. Eles gostam de café. O que a dona Merinda fez? Café. Quando eu conto essa parte, eu ressalto que o café é capaz de despertar a fé em alguém. Vou falar de novo, que o café é capaz de despertar a fé de alguém. Porque a gente se preocupa com uma formação teológica, a gente se preocupa em preparar um grande sermão para pregar a palavra para quem só precisa de uma xícara de café, porque a xícara de café é o início de uma grande conversa. Então a gente quer escrever um esboço grandão para ir lá falar de alguém que precisa só de um abraço, só de um aperto de mão, só de um bom dia, Deus abençoe, de uma palavra, de uma oração. Às vezes a gente quer decorar uma oração para orar por alguém, porque a gente viu alguém orando bonito, a gente quer orar bonito para alguém que se converter. Não, e a única coisa que a pessoa precisa é que você ponha a mão sobre ela quando você é do mesmo sexo, sobre a cabeça ou sobre o ombro, que Deus te abençoe e te cure de todo mal, que te proteja e te livre. É só isso, mas a gente quer um ensejo, a gente quer preparar todo um contexto, e não precisa a dona Almerinda entrar com café na minha casa. A dona Almerinda, a minha mãe abre o portão, eu e minha irmã estavam indo para a escola, eu estava concluindo o segundo grau, a minha irmã estava no primeiro, eu estava no terceiro, o meu pai trabalhando na rua, mascateando na rua de Uberlândia. Aí a dona Almerinda levanta o café para minha mãe: vizinha, eu trouxe café. A minha mãe olhou: café? Entra. A minha mãe não tem amiga em Uberlândia. Até essa data, nunca alguém tinha visitado a minha mãe. Por quê? Não, a gente não vai evangelizar eles, porque eles não se convertem. Pastor, por que o senhor está falando aqui nessa noite? Porque às vezes você tem um vizinho, um primo, um cunhado, um cocunhado, um avô, um sobrinho, um padrasto, que você está lá receoso, você está com medo. Eu tenho que ter uma tática, Não, a primeira coisa que você tem que ter é disposição. A partir da disposição vem a estratégia. Sem disposição não vem estratégia de Deus. A primeira coisa que eu tenho que ter para evangelizar alguém é aceitar a convocação de Deus. Deus falou para Gideão: vai! Gideão, levanta! Deus está dizendo nessa noite: qual é a nossa desculpa? Vamos incendiar essa cidade. Pastor, como é que um fogo pega? Pega um monte de fósforo aceso e lança numa churrasqueira, é um fogo. Mas é você que vai ganhar alguém lá no seu trabalho, é você que vai ganhar alguém lá na sua família, é você alguém que vai ganhar o seu vizinho. Já pensou se escute isso, se hoje ou não hoje, se você, quando ouve a voz de Deus, toma conta de uma pessoa durante um ano. Imagina você um ano indo ali, evangelizando, falando, aconselhando, orando, orientando, instruindo, amando, perdoando uma pessoa só. Você cuidando, protegendo, intercedendo, jejuando. Imagina aqui que nós sejamos 600 membros na sede. Não vamos ser tão otimistas em dizer que cada 600 vai ganhar 600, não. Vamos imaginar que 600 pessoas vão ganhar 300, metade. Então daqui um ano nós não teremos mais 600, nós teremos 900. Aí no próximo ano você insiste, luta, persiste, ora. Aí daqui 2 anos, aquela pessoa que você ganhou, tomou conta de ganhar de outra pessoa, e você ganhou mais um, aí já não é mais 900, aí dobrou o número, é 1.800 pessoas. Em 2 anos nós dobramos o número de membros. É estranho falar isso, mas é necessário. Às vezes a gente faz igual aquela viúva, lembra da viúva? Lá de Lucas 17, a Bíblia fala que naquela cidade tinha um juiz iníquo, que não temia a Deus e muito menos a homem. E tinha uma viúva, que estava todo dia na porta da casa daquele homem: defende a minha causa contra o meu adversário. Defende a minha causa contra o meu adversário. Todo dia defende a minha causa contra o meu adversário. Aí teve um momento que a paciência do juiz acabou. Você: farei justiça a essa mulher, porque eu não aguento mais ser incomodado por ela. Aí Jesus diz assim:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que seja tardio? O que eu aprendo, irmão Luciano, nesse texto é que desde o primeiro dia, o juiz o quê? Ouviu. Ele não atendeu, mas ele... Você está entendendo? Às vezes você está aqui orando tem um mês, e você está querendo desistir, mas Deus está ouvindo. Ele não te atendeu naquela hora, mas Ele está lá, recolhendo as suas orações. Recolhendo. Ana todo ano subia, todo ano Ana subia, todo ano Ana subia. Penina acirrava ela. Eucana dizia para ela: eu sou melhor do que 10 filhos. E Ana não desistia, todo ano. Aí o texto bíblico diz, lá no término do primeiro capítulo, no início do segundo capítulo de 1 Samuel, e Deus ouviu Ana. Não fala que Deus, não. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Porque Deus ouviu Ana desde o primeiro dia. Aí lá na frente a Bíblia fala, e Deus lembrou-se de Ana. A questão é que a viúva, a Bíblia não fala o tempo que ela ora, a quantidade de dias que ela ora, mas a Bíblia fala que ela insiste, persiste e não desiste. É isso, a pessoa que vai ser conquistada por você, ela precisa da sua persistência, insistência e não da sua desistência. Ah, pastor, já estou orando por essa pessoa tem 1 ano, ore mais um. Estou pregando para o meu amigo tem 2 anos, pregue mais 2. Uma hora a graça irresistível entrará na vida dele, e ele virá com você para a igreja. E vamos aumentar essa igreja. Vamos pôr gente no teto, nessas marquinhas, ou melhor, nessas galerias. Vamos entupir a igreja de gente. Aí a dona Almerinda agora dentro da minha casa, uma assembleiana de 1,52 m, semi-analfabeta. Aí eu pergunto para vocês nessa noite de novo, qual é a minha desculpa? Qual é a sua desculpa? Todos diziam para ela, não vai. As circunstâncias ao redor dela diziam, muçulmano não converte. A dona Almerinda entra com uma garrafa térmica na minha casa. Eu trouxe café para a senhora vizinha. A minha mãe, obrigado, custando falar o português, obrigado, senta. Aí a minha mãe pega o copo, igual aqui, a dona Almerinda pega o café e tuf no copo, e no dela, e a dona Almerinda toma café, e minha mãe pega o café e cheira o café, porque a árabe, a primeira coisa, ele cheira o café, cheirou o café, ela gostou do cheiro, mas na hora que bebeu ela não gostou do gosto, porque tinha muito açúcar. Café doce, o café árabe não se coa, não se coloca açúcar em café árabe. O café árabe é aquele café amargo, café forte. Minha mãe não estava acostumada, nunca tinha tomado café doce, 30 e tantos anos na vida, quase 40, nunca sabia o que era café doce. Aí minha mãe perguntou para a dona Almerinda, dona Almerinda, não, vizinha, por que o seu café é doce? Aí eu fico vendo, gente, não, eu tenho que decorar o texto de como evangelizar. Aí sabe, a gente cria um método que não dá certo. O que dá certo é a naturalidade do evangelho. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A minha mãe perguntou, por que o seu café é doce demais? Aí a dona Almerinda respondeu, do jeito dela, aquele jeito maranhense e cheio de Deus, porque o meu café é um café que tem Jesus. Aí minha mãe olhou assim para ela e falou, como é que é? Sabe por que o café da senhora é amargo? Porque toda vida que não tem Jesus é uma vida amarga, e toda vida que tem Jesus é uma vida doce. Por isso que o meu café é doce, porque a minha vida tem Jesus. Como é que é? Você quer falar que a sua vizinha maranhense, que andou 1.300 km de Açailândia, que o caminhão demorou 3 dias para chegar, foi lá para Uberlândia para evangelizar a sua família através de um café? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Para que você não pregue, para que você não fale, para que você não anuncie.
para que você não reverbere o que Deus está fazendo na sua vida. A dona Almerinda era uma mulher incendiada, não é incendiada pelo amor de Jesus, mas como é que Deus usa ela? Do jeito dela. Como é que Deus usou Gideão? Me mostra alguma coisa que Deus falou para Gideão. Não, Deus usou Gideão da forma dele, do jeito que ele era, daquele jeitinho mendonho, comedido dele, mas colocou nele convicção e certeza. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem certeza e convicção é imparável. Uma pessoa que sabe o que fala, que quer o que vive o que fala, é uma pessoa imparável. Ele pode ser o mais insignificante da cidade, mas nada consegue parar ele, porque ele tem convicção e certeza daquilo que ele acredita. Eu, Khaled Ali Nissaif, pastor, o que faz uma pessoa não evangelizar? Uma pessoa que não tem certeza daquilo que fala, uma pessoa que não tem certeza daquilo que escuta, uma pessoa que não carrega convicção daquilo que vê e ouve nos cultos nossos de terça, na escola dominical no domingo e no culto domingo à noite. É igual quando o aluno vai fazer prova e não estudou. Ele viu a matéria, mas não... Ele viu a matéria, mas não põe a questão fechada. Eu não estou falando nem de questão aberta, estou falando de questão fechada. Ele não sabe responder. 3 opções: alternativa A, alternativa B ou nenhuma das alternativas. Ele não sabe. Ele responde errada, porque ele não estudou. Sabe quando você pega uma prova naquela matéria e aí você treme tudo? Você tem incerteza das respostas porque você não estudou. Porque se você tiver resposta, ou melhor, se você tiver resposta daquilo que está sendo perguntado, você não tem medo, você faz a prova com convicção e com certeza e sabe que vai tirar boa nota. Assim é a vida com Deus. Pastor, como eu evangelizo? Aqui está a instrução, a palavra. A dona Almerinda entrou na minha casa com um café, porque Deus instruiu ela. Vai evangelizar essa família com um café. Aí minha mãe perguntou assim para ela: como que é Jesus? Porque no Líbano nós ouvimos falar que Jesus é um profeta. A dona Almerinda: não, no Alcorão diz que Jesus, isso é um profeta, é um historiador. A dona Almerinda: então amanhã eu trago Jesus e o café. Irmão, a minha mãe não dormiu de tanta curiosidade para saber como é que ela ia trazer Jesus. No outro dia, garrafa térmica na mão direita, e o que tinha na mão esquerda? A Bíblia, palavra. Bíblia. Como é que é, pastor? Bíblia. O que a dona Almerinda não? A dona Almerinda levou aqueles cartãozinhos lá de promessa. Não, levou a Bíblia. Aí a minha mãe curiosa olhando a Bíblia. Minha mãe agora com 38 para 39 anos nunca tinha visto a Bíblia na vida. A primeira vez uma Bíblia na frente dela. É loucura, não é? Numa família muçulmana, numa família de muçulmanos xiitas, que dizem para a gente que a Bíblia é extremamente proibida, que se nós lêssemos a Bíblia, nós seríamos castigados. Na casa de uma senhora libanesa, lá em Uberlândia, uma maranhense assembleia de um lado e do outro lado da mesa uma muçulmana. No meio delas, o que dividia era o que iria unir. Interessante isso. O que era para dividir elas, fez o quê? Uniu. Por quê? Porque para que você entenda o que é um muçulmano, você tem que compreender a história dele. Você vai ver, saber e compreender que eles abominam e não gostam da Bíblia. Fala que a Bíblia foi adulterada pelos judeus para que beneficiasse apenas os judeus e castigasse o árabe. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia fala lá em Mateus que estarão na mesa sentado Abraão, Isaac e Ismael, árabes sentados na mesma mesa, que sentarão na mesma mesa daqueles que não quiserem, sentarão os 3 homens. E está falando dos povos que vieram após Abraão. Quem é que divide as pessoas? Eu vou explicar agora, em 3 palavras. Pastor, quem é que divide as pessoas? Quem interpreta a Bíblia errada. A Bíblia e a história bíblica, ela não é exclusivista, ela é inclusivista. Ela inclui pessoas que a gente jamais imaginaria que seria incluída. É loucura isso. Quando eu olho para o Khaled, todo dia quando eu acordo eu vou para o meu devocional, eu abro a Bíblia, eu começo a chorar, porque eu passo a pensar como que esse Deus é tão maravilhoso. Lá no islamismo, o islamismo dividia judeus e árabes. Você era inimigo número 1 dos judeus, e os judeus eram inimigo número 1 seu. Em qualquer outra religião,
Aquela religião é inimiga de todas as outras, e o cristianismo é o contrário. O cristianismo une todo mundo, junta todo mundo, acolhe todo mundo, coloca todo mundo na mesma mesa, seja romano, árabe, baiano, maranhense, japonês, todo mundo na mesma mesa, celebrando um único Deus, um único Senhor, um único Salvador. Irmão, o que me encabula, eu vou falar isso no final, é eu ver o meu Pai me olhando e falando para mim a paz do Senhor Jesus. O que me faz ver que o evangelho é verdadeiro, não é o que eu passei, é o Senhor Ali Abdurrahim Nissaif, aquele homem muçulmano que aos 75 anos de idade dele conheceu Jesus. É loucura, não é? Seja sincero, irmão. Que dia que você imaginou que o pastor ia descobrir um libanês lá em Goiânia e ia trazer aqui? E aí a dona Almerinda começa, Mateus 1. Terminou Mateus 1, o Espírito Santo falou para ela, chega, vai embora. Amanhã eu volto. No outro dia, Mateus 2. E a minha mãe ouvindo. Terceiro dia, Mateus capítulo de número 3. E a minha mãe sendo evangelizada sem perceber. No quarto dia, Mateus de número 4. A minha mãe sendo evangelizada sem ela perceber. No quinto dia, Mateus de número 5. Aí minha mãe falou assim, dona Almerinda, a senhora amanhã não traz mais o café. Aí a minha mãe, a dona Almerinda achou ruim e falou assim, fui mandada embora. Aí na hora que ela pegou a garrafa térmica para ir embora, fechou a Bíblia, está indo embora, a dona Almerinda, a senhora amanhã só traz Jesus, eu não quero mais café, eu quero só saber de Jesus, a senhora vai passar horas aqui falando sobre Jesus para a gente. O que os irmãos estavam dizendo para ela? Não adianta evangelizar, esse povo não se converte. Aí eu pergunto para você nessa noite, amada igreja de Porangatu, que está propensa a viver um dos maiores avivamentos que essa cidade já viveu, o que te impede de evangelizar? Qual é a sua desculpa? O que te faz frear, brecar? Se a dona Almerinda entrou num lar muçulmano que é remoto, que o cristianismo entra com uma garrafa térmica de café. No outro dia, a dona Almerinda termina o capítulo 6, a minha mãe diz assim para ela, o que vai acontecer comigo se eu aceitar esse Jesus seu como Salvador? A dona Almerinda olhou para ela assim, o seu nome vai ser escrito no livro da vida nesse momento, os seus pecados vão ser perdoados e você vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá naquela cruz. A minha mãe disse para ela em lágrimas, a senhora me garante que essa culpa que eu carrego, que esses pecados que eu não sei aonde eu posso largá-los, eu vou ter o alívio deles? A dona Almerinda, amanhã ao senhora acordar, a senhora não terá mais nenhum peso de condenação de pecado, porque a Bíblia te isenta de toda condenação. Então a senhora ora comigo. A minha mãe levantou a mão e disse, a dona Almerinda, repete o seu nome, Elissar Arabi Nissaif. Minha mãe levantou a mão, recebo Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor, apaga os meus pecados, a condenação dos meus pecados, Senhor, me livra delas, eu quero sentir o teu alívio e a paz que o Senhor pode oferecer. Sabe o que aconteceu no outro dia? Quando a dona Almerinda adentrou a porta da minha casa, a minha mãe disse para ela, eu me acordei uma nova mulher, eu não sinto mais culpa do pecado, eu não sinto mais o fardo sobre os meus ombros. Você imagina a quantidade de pessoas que estão carregando fardos pesados pelas ruas dessa cidade? Quando a gente comete um pecado, parece que a gente quer um buraco para enterrar a cabeça, o quão ruim é ficar sem a voz do Espírito Santo. Então imagina essas pessoas que nunca conheceram o Evangelho. Imagina essas pessoas que estão passando na rua da sua vida todos os dias, todas as noites, esperando que você fale alguma coisa com elas a respeito do Evangelho. Eu mudei para minha casa, para onde eu moro, não a minha casa, eu tive que sair do lugar que eu moro, porque o dono do imóvel pediu a casa. Eu moro numa casa bem pequenininha, uma kitnetzinha, vai fazer um ano, acho que amanhã, ou depois de amanhã, vence o meu aluguel, eu tenho que chegar lá e pagar o meu aluguel. Escute isso. No Crimeia Leste, lá tem um trabalho de varrer a rua, passa 2 vezes na semana. E numa dessas vezes,
eu saía para buscar um biscoito, pão de queijo perto da minha casa, os pessoal estavam varrendo a rua da minha casa, e eu passava para os gari, e dizia: bom dia, Deus abençoe, que Deus ofereça um dia para vocês maravilhoso. E continuamente eu tenho um hábito de fazer isso, faz parte da minha vida. Eu faço isso onde eu vou, onde eu estou, com quem eu estou, independente de quem seja quem está comigo, ou estabelecimento, ou lugar que eu esteja. Quando a pessoa para e eu vejo que ela parou, eu volto, porque eu entendi que aquele momento é o momento de eu evangelizá-la. Tinha mais ou menos uns 2 meses ou 3 meses que eu estava falando sempre com a mesma equipe, e no meio dessa equipe tinha um senhor que todas as vezes que eu falava, ele parava para me ouvir. E o mais notório, e o mais interessante de tudo isso, que quando eu viajava, ele era o único que dava falta da minha viagem. Aí quando eu saía para cumprimentar a equipe, ir lá para a padaria de a pé, ele falava comigo: o senhor estava viajando? Eu falei assim: como o senhor sabe? Ué, faz 2 semanas que o senhor não sai de casa e não fala para a gente bom dia, Deus abençoe. Todas as vezes que eu ouço o senhor falar isso comigo, meu dia é diferente. O que eu entendi? Que aquele homem estava esperando a palavra ser lançada. O que aconteceu? A palavra foi lançada. A oportunidade que eu tive, eu não desperdicei, eu aproveitei. E hoje eu e o pastor Claudio Honor falava sobre a oportunidade que a vida e que Deus nos oferece usando homens. O que eu fiz? Eu inseri a palavra, porque talvez eu não veria mais aquele homem, e lancei uma palavra muito pontual para aquele momento. Aí sabe qual a palavra que eu usei? A palavra da dracma perdida, daquela mulher que varria para fora tudo e achava aquilo que Deus havia dado, e ela se alegrava com aquilo. Aí ele falou para mim: mas o que é a minha dracma? Eu falei assim: a palavra que o senhor está procurando encontrá-la, ela vai ser que vai devolver aquela alegria que o senhor tem buscado em outros lugares, o senhor não encontra. Então a forma como o senhor varre, o senhor não está tirando a sujeira? Então todos os dias quando eu saio, a palavra que eu falo para o Senhor está desenterrando e tirando a poeira que está atrapalhando o evangelho de agir. Só que agora o senhor entendeu que o evangelho está aí, ó, na porta. É só o senhor pegar na mão, abraçar e voltar para casa feliz. E ele pegou o boné, pôs o boné assim, se emocionou. Aí eu vi que o supervisor dele estava chegando de moto, porque lá o supervisor fica de ponto em ponto vendo se os garis estão trabalhando ou não, né? Para ver. E aí eu me afastei e fui embora. Na outra semana, eu percebi que aquele homem mudou o semblante. Mudou. Quando eu olhei, ele olhou para mim, sorri. Quando eu passei por ele, eu falei assim: a paz do Senhor Jesus. Eu falei: como é que é? Eu fui numa igrejinha lá perto de casa no domingo, levei minha esposa, levei meus netos que moram com a gente. Falei: nós temos que virar crente, porque eu quero aquela alegria, eu quero ser feliz. Eu não aguento mais ser escravo da pinga, não aguento mais ser escravo da cachaça, eu quero ter minha vida livre. A paz do Senhor Jesus, pastor. Eu não batizei. Eu falei assim: mesmo assim, a paz do Senhor Jesus. Varrendo a rua, Deus falou: a dracma, a mulher que varria até achar a dracma. Irmão, olha para você ver a ponte, olha para você ver a estratégia que Deus nos dá. A dona Almerina entrou na minha casa e fez aquela mulher muçulmana aceitar Jesus pelo café da fé, e através da fé que a minha mãe teve naquele café sobre Jesus, a minha mãe entregou sua vida a Cristo, e a minha mãe hoje está salva. A minha mãe hoje proporcionou que a minha casa entendesse o que era o evangelho. Por quê, pastor? Porque quando a minha mãe se converte, eu vi o amor de Jesus expresso no rosto da minha mãe. Era muito claro a mudança na vida da minha mãe. Porque eu não concordo e não quero aceitar, não que a minha fala ela seja determinante, não, mas eu não consigo entender que uma pessoa transformada, regenerada e salva é uma pessoa brava, ignorante, estúpida, brava, no cumprimento dos outros, não é feliz. Como assim? Uma pessoa carrancuda: ah, Deus, pastor, eu sou desse jeito. Não, irmão, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não fez vida aí, não sobra. Não. O Espírito Santo produz paz, alegria, domínio próprio, longanimidade, satisfação. A gente tem prazer em testemunhar quem é Cristo. Jesus falou para os seus discípulos: vai! Ele deu uma comissão para os discípulos. Ele fez um chamativo para os seus discípulos, e a igreja, ela
percebe, ela tem que entender que ela prossegue nesse trabalho. Nós somos a continuação que aconteceu e que começou com a igreja apostólica, indo, evangelizando, pregando, anunciando arrependimento, batismo e salvação da vida das pessoas. Mesmo que você leve um café, um docinho, um queijo, mesmo que você diga a alguém, ó, você tem que se arrepender, ou você fale para alguém, ó, Jesus te ama, ou você tem que mudar de vida, nós necessitamos disso. A minha mãe agora ganha uma Bíblia da Dona Merinda. Sabe o que acontece com a minha mãe? Minha mãe não para de ler a Bíblia. Minha mãe fica o dia lendo a Bíblia. Ela só para de ler a Bíblia quando meu pai chegava para almoçar, ou à noite quando meu pai chegava da rua de mascatear, vender coisas na rua. A minha mãe não tinha mais medo de mim ou da minha irmã, da Emily, ver a Bíblia, não. O único medo que a minha mãe tinha era do meu pai por ser seu marido. Eu vi a transformação no rosto da minha mãe da noite para o dia. Não foi daqui 2 meses, não. Eu vi a mudança na vida da minha mãe da noite para o dia. Eu vi que a fisionomia da minha mãe não mudou daqui 10 meses, não, mudou da noite para o dia. Eu vi a alegria, o rosto da minha mãe formoseou. Minha mãe é muito bonita, mas o rosto da minha mãe formoseou por causa daquela alegria que ela havia sentido a partir do momento que ela entendeu que era o Evangelho. E o que a minha mãe faz? Apresenta o Evangelho para os filhos. A Dona Almerinda, ela conquistou a minha mãe pelo café. Eu, quando eu olhei para minha mãe e vi aquela mudança, eu queria aquilo que a minha mãe tinha. Para mim, essa é uma das coisas mais lindas. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, ó, você é crente, você é diferente, você conversa diferente, você age diferente, você fala diferente. É natural isso. E cada pessoa que pergunta para você se você é crente, ela está dizendo para você, eu quero o mesmo que você tem, só que eu não sei como chegar. Ela está te oportunando, naquele momento, uma ponte para que você fale para ela. Um dia, quando eu trabalhava em uma empresa, um cego entrou na empresa que eu trabalhava em Uberlândia. Eu sempre trabalhei na área comercial, sempre gostei de vendas, toda a minha vida, está no sangue. O seu Charles Garcês, ele tinha sido candidato a vereador 2 vezes e não tinha ganhado, estava ele e a esposa dele. Ele estava comprando umas conexão para usar na casa dele, arrumar um encanamento do chuveiro, o registro havia estragado. E ele está lá conversando comigo, eu estou instruindo ele a forma correta da aplicação do produto. Como que ele usaria o registro de pressão, porque ele queria levar o registro de gaveta. Eu falei que não usa chuveiro, registro de gaveta. Chuveiro se usa registro de pressão. E o melhor a ser usado, em Uberlândia a água é muito forte, não haveria necessidade de usar o registro de meia, usasse o registro de 3/4, colocaria uma luva de um lado, um adaptador de outro, para o cano de 3/4 soldável, de 25 milímetros, com cola, explicando para ele todo dia. Ele falou assim, eu vejo que você é um jovem muito instruído naquilo que você faz. E eu falei, cara, ele está me dando a oportunidade de eu levar ele para um outro caminho. Eu falei assim, só que tem uma instrução que eu quero falar para o senhor aqui nessa manhã, que talvez o senhor sabe e esqueceu, talvez nunca alguém falou para o senhor. E eu falei para aquele, falei para aquele, o que eu falei para ele? Do Evangelho. E ele disse para mim, eu sou um homem desviado da igreja. Eu não aceitava a minha condição de cego. Perguntava por que Deus não podia me curar, sendo que Ele é o detentor de cura. A maior vontade que eu tenho é de voltar para a igreja, pegar meu violão, ele é músico, e tocar meu violão e adorar a Deus. E eu falei assim, sabe qual que é a maior vontade de Deus para a sua vida, Charles Garcês? É que o senhor pegue o violão, volte para a igreja, entregue a vida a Ele, mas não fique na igreja, vá para um banco da praça, testemunhando tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque lá na praça tem outros cegos como você, que precisam entender quem Jesus é. A esposa dele, que sempre andava com ele, começou a ser renovada com o Espírito Santo dentro da loja. Ela começou a orar em língua novamente, e ela disse que fazia anos que ela não orava, porque o esposo decidiu não ir mais para a igreja. Eu estava vendendo para ele um registro de pressão, para ele resolver um problema na encanação da casa dele, para um encanador que pediu para ele, pediu lá 3 metros de cano de 25 milímetros, 2 colas de tubo, 2 adaptadores e uma luva e um registro, e eu instruí ele, mas na hora que eu vi que ele me deu a oportunidade de levar ele para a palavra, eu levei.
No nosso dia a dia é assim, querido. Lá no seu assunto profissional, lá no seu assunto acadêmico, lá no seu assunto familiar, Deus sempre vai oportunar o momento de você pegar aquele assunto e trazer para dentro da palavra e mostrar para aquela pessoa o que é a palavra de Deus. E aquela pessoa vai ser tão impactada de uma forma tão clara. Você imagina que a minha mãe, eu volto a dizer, foi conquistada através de um café? Pastor, qual foi a estratégia da sua mãe para contigo? Diferente. Eu chego para minha mãe e falo: mãe, o que aconteceu com a senhora? A minha mãe contou para mim e disse: meu filho, eu te peço para que você não me denuncie para o seu pai. E eu falei: mãe, como que eu posso te denunciar para o papai, se o que eu vejo na senhora é o que eu quero para a minha vida? Se o que eu vejo que a senhora está vivendo é o que eu quero viver, seria eu muito indelicado ou tolo de falar para o meu pai uma coisa que a senhora está vivendo, sendo que eu quero o que a senhora está vivendo? Como negar a ação de Deus na vida da minha mãe? Era inegável. Até hoje, quando vocês verem a minha mãe falando, a minha mãe declamando a palavra de Deus, a gente se emociona pelo amor que ela coloca em tudo aquilo que ela fala para a gente, a forma como ela expressa. Agora a minha mãe fala assim: tá bom, meu filho, uma hora eu vou te falar sobre o evangelho, uma hora você vai saber quem é Jesus. Se passaram algumas semanas, a minha irmã deu uma inflamação de garganta. A minha mãe teve que levar a minha irmã numa unidade básica de atendimento em Uberlândia, postinho, para ver o que tinha na garganta. Quando eu chego da escola, eu estava terminando o 3º colegial, me preparando para uma universidade. Naquela época se fazia vestibulares, né? Não como hoje. Então, quando eu cheguei em casa, a minha mãe não estava, mas a minha mãe havia deixado a Bíblia Sagrada do lado do meu Alcorão. Eu tinha 19 anos de idade, eu já tinha decorado o Alcorão, eu já tinha lido todo o Alcorão 3 vezes, eu fazia 5 orações diárias, eu fazia o Ramadã, que é o mês do jejum. Inclusive os muçulmanos hoje estão no 13º dia do Ramadã. O que é o Ramadã, pastor Khaled? Eles ficam 30 dias sem comerem nada até o pôr do sol de cada dia. Por quê? Porque para eles é o mês da purificação dos muçulmanos, e é conforme o calendário lunar. Então agora, no ano de 2023, começou em março e vai terminar em abril. Quantas vezes eu fazia o jejum e eu perguntava para Deus quem Ele era? Eu tenho amigos muçulmanos ainda, primos, que decidiram continuar amigos meus. Em contrapartida, eu tenho primos que se tornaram inimigos mortais meus. A única coisa que eles sabem falar para mim é a seguinte: nós vemos a convicção da sua fé nos seus olhos, nós vemos que esse Deus que você serve é verdadeiro. Mas pastor Khaled, por que muitos deles não abandonam a fé? Com medo de serem mortos, retalhados pelos pais, mandados embora como eu fui, tirado do convívio social e familiar, como a lei da Sharia, que é a lei muçulmana, determina que uma família cristã, se uma determinada cidade, país, pegar um missionário brasileiro, vai dar uma taca nele, vai dar uma coça, vai bater nele, mas dificilmente vai matá-lo. Mas quando a polícia ou as autoridades pega um descendente, pega um filho daquele lugar, a morte é instantânea, não se espera nem chegar na casa dos pais, só se leva o corpo e joga na porta da casa e fala assim: ó, a Sharia manda a gente matar o seu filho, a gente fez, porque ele é um anátema. Então por isso que muitos estão receosos, e eu tenho falado nas igrejas que eu tenho passado, pastor presidente, para que a igreja levante um clamor, para que Deus dê encorajamento para eles, dê coragem para que eles testemunhem, para que eles tenham interesse realmente em Cristo, porque um muçulmano convertido é loucura, irmão, não estou falando por causa de mim não, porque um muçulmano que se converte a Cristo, ele está disposto a morrer por essa causa. Mas eu me lembro que todos os dias, quando eu terminava de orar para o islamismo, eu estou usando o termo orar, mas o termo correto seria rezar. Todas as vezes que eu terminava de rezar, pastora, eu perguntava para Deus quem Ele era. Eu dizia: Yala, minintli, anabaditar, famol maruf. Eu dizia: Deus, quem o Senhor é? Porque eu estou passando a minha vida toda rezando, e o Senhor nunca falou comigo. Levantei o Alcorão, decorei o Alcorão,
E essas palavras nunca me ensinaram nada, muito pelo contrário, essas palavras me causam medo. E se tem algo que o Alcorão causa na vida de um muçulmano é medo. Medo, porque o muçulmano ele faz 5 orações diárias, ele decora o Alcorão, ele faz o jejum, ele tem que ir para Meca uma vez em vida e ele tem que dar a esmola, que é o 5º mandamento, o zakat, que é a esmola. E ainda assim, ele não tem a certeza que ele vai ser salvo. É por isso que quando a gente olha para o mundo muçulmano, eu ouço muitos pastores, os crentes podiam ser igual aos muçulmanos, né? Tão dedicados, né? A gente ouve essa expressão, mas eu falo, não, porque nada daquilo que eles fazem é voluntário. Eles fazem o quê? Com medo de serem condenados por Deus, por não praticarem, não serem tão dedicados. Então eles não fazem aquilo por prazer, eles fazem aquilo por um ritual e para não serem penalizados, porque o Alcorão e a Sharia é cheio de penalizações contra eles. E eu falo assim, não. E eu perguntava para Deus, por que eu pratico tudo isso na minha vida e eu nunca te ouvi? Meu pai nunca chegou para mim e disse que o Senhor falou com ele. Meus avós, eu perguntava para o meu avô, igual menino, né? Tem professor de ministério infantil aqui hoje? Levante a mão, as professoras. Menino chega para você e fala assim, quem é Deus? O que você fala? Professora, como que é Deus? O que você fala para uma criança, né? Vocês que são pais já devem ter ouvido isso. Quem é Deus? Como você explica para uma criança que Deus? Como que é Deus, professora? Da mesma forma eu perguntava para o meu pai ou para o meu avô, papai, vovô, o senhor já ouviu Deus? Meu pai falou assim, ele falou assim, o que é isso? Ou seja, era como se eu estivesse ofendendo ele pela pergunta que eu estivesse fazendo da fé que a gente seguia. Eu tinha interesse em saber. Então aquela pergunta ofende o muçulmano, o senhor já ouviu Deus? Que conversa é essa? Como é que Deus vai perder tempo para falar comigo? Assim vive um pastor. Por que o senhor está falando isso aqui nessa noite? Para que você tenha a clareza de como o muçulmano vive. Eu estou dando para vocês um relatório honesto de como é um muçulmano opresso, enganado, traído e solitário. Naquele dia que a minha mãe havia deixado a Bíblia Sagrada ao lado do meu Alcorão, eu não abri o Alcorão, porque eu já tinha lido ele 3 vezes e decorado. Eu fui direto na Bíblia, porque eu queria saber por que a minha mãe chorava todas as vezes que lia aquele livro. E a minha mãe tinha pego marca-texto e marcado em Isaías 43, com marca-texto amarelo, e posto um cartão na Bíblia, que dizia assim, um cartão como esse, e a Khalid Shufihon Maktub. Minha mãe falou assim, filho, veja o que está escrito aqui. E quando os meus olhos começaram a discorrer Isaías 43, o versículo 1 ao versículo 5, a minha alma não aguentava mais. O meu coração queimava. Era a coisa mais linda e maravilhosa que estava acontecendo comigo naquele dia. Quando eu terminei o 5º versículo, eu peguei a Bíblia e levantei e falei assim, Deus, se o Senhor for o Deus desse livro, assim como o Senhor salvou minha mãe, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero saber como é o Senhor. Mas também eu peguei o Alcorão e levantei o Alcorão e disse, mas se o Senhor for o Deus do Alcorão, o Senhor continue calado. Se o Senhor for o Deus dos muçulmanos, que o Senhor continue calado. Mas se o Senhor for o Deus dos cristãos, onde meus avós dizem que não existe, que o Senhor fale comigo e deixe eu te ver. Mas a minha alma naquele dia gritava, porque eu sabia que tinha uma coisa aqui diferente do que eu tinha lido aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa viva aqui, daquilo morto que havia sido me ensinado. Eu sabia que tinha um negócio aqui que libertava daquilo que me escravizava. A minha mãe chega, porque o meu pai estava chegando para almoçar. A minha irmã chegou, foi para a cama, tomou uma injeção, uma bezetacil. A minha mãe viu que eu havia lido a Bíblia, eu estava chorando. Ela pegou o véu, pastora, pegou a Bíblia e guardou a Bíblia por causa do meu pai.
E eu disse: mãe, eu preciso ler esse livro. A minha mãe: não, filho, o seu pai está chegando, pode acontecer alguma coisa. Mas naquele dia aquela semente foi plantada. Naquele dia aquela experiência foi real. E eu nunca tinha tido uma experiência tão poderosa como essa na minha vida. No outro dia, a minha mãe falava comigo do Evangelho e a gente se emocionava. A minha mãe compartilhava textos que ela havia lido e eu chorava. E a mãe disse: filho, eu vou batizar. E eu falei: mãe, o que é batizar? Ela abriu a Bíblia para mim, explicou o que era batismo e falou: batismo meu está marcado, não fale nada para o seu pai. Eu falei: mas se a senhora batizar e for bom, me fala que eu também vou batizar. Não, filho, primeiro você tem que aceitar ele como Salvador. O que eu faço? Calma que vai chegar a hora. E eu encerro. 3 domingos depois, estava eu na casa dos meus pais, lá em Uberlândia, dormindo. Era 9h30 da manhã, como se alguém tivesse me despertado. Só que o quarto estava vazio, janela fechada, porta fechada, mas eu assentei como esses obreiros estão sentados e deitei o meu corpo sobre as minhas pernas na cama. E comecei a me lembrar da minha história, quando a gente saiu do Líbano, quando eu perdi a minha irmã, a gente veio fugido da guerra para o Brasil, e aí foi vindo. A última cena que veio na minha mente naquele momento foi aquela que eu havia lido a Bíblia. Aí a mente ficou branca, eu não lembrava de nada, não via nada, mas de repente alguém estava no quarto com tudo fechado. Quando eu abri os meus olhos, com meu corpo ainda sobre as minhas pernas, olhando para o chão, como eu estou olhando para o pé desse púlpito, eu vi um homem com uma veste resplandecente, só que o homem era maior do que o meu quarto. Quando eu olhei para os seus pés, em cada pé tinha uma cicatriz, uma ferida que havia sido cicatrizada, e eu erguendo os meus olhos, uma veste resplandecente, cheguei nessa altura aqui, da gravata, eu consegui ver só o punho dele com outra cicatriz. Eu me levantei, me ajoelhei e perguntei: quem é o Senhor? Escute, aquela voz que você ouve sempre foi a voz que eu ouvi pela primeira vez na minha vida. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu morri na cruz do Calvário por amor a ti. Eu vim responder a tua oração que fizestes a mim. Eu sou o Deus dos cristãos e você é o meu filho. E eu dizia: Yeshua Hamashiach Lestawait. Eu gritava: Senhor Jesus, por que o Senhor demorou tanto a vir? Eu falei: eu não demorei. Quando você me buscou na minha verdade, eu vim me revelar pela verdade que você leu. Agora a dona Almerinda, lá do Maranhão, havia vindo para Uberlândia, havia saqueado 2 almas do islamismo e traga essas 2 almas para o cristianismo. Qual é a nossa desculpa para não pregar para o nosso vizinho? Pastor, o que aconteceu? Eu me converti naquele dia, o meu pai não aceitou minha conversão, mandou eu ir embora de casa. O meu próprio pai, eu resumo porque eu já estou passando 1 minuto, o meu pai mandou me matar porque ele não aceitava eu, cristão. Mas depois de que ele me mandou me matar, e de uma ação milagrosa de Deus, fiquei 6 dias internado numa CTI, voltei para Uberlândia através de um milagre. Estou resumindo. O meu pai mandou me chamar. Eu estava 9 anos, 11 meses e 29 dias sem ver minha família. Entrei na minha casa, a minha mãe crente, a minha irmã crente, e o meu pai havia descoberto que todo mundo naquela casa era crente. O hospital ligou dizendo que eu havia saído do hospital vivo. E meu pai perguntou: quem é esse Deus? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento no seu lugar. Posso orar, presidente? Foram 9 anos, 11 meses e 29 dias orando pelo meu pai. 9 anos, 11 meses e 29 dias, dizendo: Senhor, salva o meu pai, não deixa o meu pai morrer sem conhecer o Senhor, não. Naquele dia o meu pai perguntou: quem é esse Deus que te livrou da morte? Quem é esse Deus que te faz falar bem do que fala mal de você? Eu me levantei da mesa que estávamos sentados, falei: pai, esse Deus é o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu o seu único filho, que para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna.
Pastor, o que aconteceu? 2 minutos de silêncio na mesa. Quando eu levantei o rosto para ver o que estava acontecendo, meu pai chorando, dizendo: o que é necessário eu fazer para que eu me torne cristão, como vocês virou cristão? Agora a dona Almerinda veio lá do Maranhão, uma semi-analfabeta, 1,52 m, assembleando, e conquistou 4 almas para Jesus. Qual é a sua desculpa? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu sei que nessa noite o Senhor está nos convocando. Eu sei que nessa noite o Senhor está fazendo um chamamento em Porangatu. O Senhor quer incendiar essa cidade. O Senhor quer pôr fogo nessa cidade. E nós somos a faísca. Nós somos aquilo que vai ser usado. Nós somos os instrumentos. Nós somos a dona Nova Almerinda. Nós somos os novos a serem usados em Porangatu. Essa cidade é do Senhor Jesus. O inimigo não terá ação. O inimigo não escravizará os filhos de crente. O inimigo não escravizará os maridos das irmãs. O inimigo não escravizará as esposas dos irmãos. As nossas famílias foram conquistadas pelo sangue, lavada pelo sangue, purificada pelo sangue, liberta pelo sangue, e eles passarão a eternidade no lugar que o Senhor tem preparado a eles, aonde os nomes serão escritos no livro da vida. Porangatu, se levantem, ergam-se. A voz do Senhor está aqui nessa igreja nesses dias, levantando uma igreja poderosa, levantando uma igreja destemida e ousada. Nós te bendizemos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instrumentos teus em suas mãos. Glorifique a Deus no seu lugar, louve a Deus no seu lugar. Deus, eu estou aqui, usa-me do jeito que sou, usa-me do jeitinho que eu estou. Eu quero ser usada para agregar o reino.